Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus por este dia, por essa manhã maravilhosa. Louvado seja Deus por estarmos na presença dEle nessa manhã. Nós temos aqui uma manhã de celebração. Todos estamos felizes com o aniversário do nosso pastor. Mas para completar, nós temos que completar o nosso culto a Deus, né? Primeiro, nós cultuamos a Deus. E depois nós vamos celebrar a vida do nosso pastor. Então eu queria convidar, para não perder muito tempo, convidar meus irmãos a abrir as suas Bíblias comigo no livro de Gênesis, o último capítulo, capítulo 50. E eu vou ser bem breve nessa manhã, não vou fazer uma mensagem extensa, somente um breve recado na parte do Senhor, porque eu entendo que o horário vai ficar apertado para todas aquelas pessoas que querem homenagear o pastor. Então eu vou tentar ser o mais breve possível. O livro de Gênesis, no capítulo 50. E nós vamos ver no verso 20, somente um versículo nós vamos ler. Gênesis 50, verso 20. Todos encontraram? Amém? A palavra diz assim: mas quanto a vós, intentastes o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer como é neste dia, para salvar muitas pessoas com vida. Amém? Podem se assentar. Senhor Deus, a tua palavra foi lida. Eu lhe peço que o Senhor venha liderar o teu povo nesse momento, na direção do Espírito Santo, para podermos aprender algo da tua parte, Pai, nessa manhã. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler mais uma vez esse versículo. Mas quanto a vós, intentastes o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer como é neste dia, para salvar muitas pessoas com vida. Nessa manhã, eu queria falar um pouquinho sobre a seleção de Deus, o trabalho de Deus para a vida de um pastor. Como que Deus faz para moldar e preparar um pastor? Mas primeiro eu queria dar uma passagem geral sobre o que Deus faz na verdade com a vida de todas as pessoas. Porque primeiro ele começa em coletivo e depois ele vai separando individualmente. Essa passagem, ela é uma passagem que responde uma questão profunda da Bíblia. Aonde que isso aqui foi na história de José. Se vocês conhecem a história, quando os irmãos dele traíram ele e tudo, isso aqui já é o fim de Gênesis. E o pai dele, Jacó, já tinha então morrido. Os irmãos dele estavam pensando que ele ia então agora se vingar dos irmãos deles, porque o pai já não estava mais perto para ajudar. E ele então teve essa resposta para eles. Ele chegou para eles e falou: vocês, a intenção de vocês era para me fazer o mal, mas a intenção de Deus era de me fazer o bem. Como vocês estão vendo aqui agora, como vocês estão vendo nesse momento que vocês estão vivendo. Foi a intenção de Deus, foi para manter muitas pessoas vivas, para salvar a vida de muitas pessoas. Essa foi a resposta dele. O interessante nessa passagem não é o fato dele ter falado que a intenção deles era mal. A partir do momento que uma pessoa nasce, você tem um inimigo na sua vida. E esse inimigo, a intenção dele é o mal para a sua vida. Especialmente aqueles que são separados. Muitos são separados do ventre. E eu tenho certeza que quando esse nome é soado no céu, eu imagino que às vezes quando Deus resolve colocar uma alma na terra, Ele fala: esse vai ser um pregador, esse vai ser um profeta, esse vai ser um mestre, esse aqui vai ser um grande intercessor, esse aqui vai ser um grande pastor, e assim por aí. E eu imagino que quando Deus fala essas palavras, imediatamente o Satanás, que tem acesso a ouvir aquilo que é falado, ele imediatamente coloca os demônios dele em ação para trabalhar contra aquela vida. Então aqueles que são separados de Deus automaticamente têm uma vida mais complicada.
Não que todos não tenham, na terra tereis aflições, mas tem aqueles que o inimigo luta um pouquinho mais, porque ele sabe o tamanho da obra que Deus está preparando para aquela vida. Mas o interessante nessa passagem não é o fato de que ele falou que vocês tiveram uma intenção mal. O que me chamou a atenção é que ele em nenhum momento disse: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus que conhece as suas obras, Ele entrou e impediu e mudou a história da minha vida. Não. O interessante nessa passagem é que vocês intentaram o mal contra mim para eu sofrer, mas Deus intentou através desse mesmo sofrimento que eu fosse abençoado. Perceba que Deus não mudou a luta, perceba que Deus não tirou a dificuldade, Deus não anulou o plano de Satanás. Deus sabia, Deus é soberano. Uma das coisas que Satanás não consegue escapar é o fato de que ele é uma criatura feita por Deus. E como um Deus onisciente, Deus sabe de todos os planos de Satanás. Todos. Ele nunca vai pegar Deus de surpresa. Então Deus, sabendo que Ele quer deixar uma pessoa no sofrimento, Deus fala, Deus não vai dizer: eu não vou deixá-la sofrer, eu vou impedir ela de sofrer, eu vou impedir dela de passar por esse momento, eu vou impedir dela passar dessa luta, eu vou impedir ela de passar por essa tristeza, esse luto, essa vergonha, essa necessidade. Não, Deus deixa a gente passar. Mas a intenção do diabo é para ver a gente sofrer, a intenção de Deus é para a gente aprender algo com aquele sofrimento. É para que depois que a gente sair do outro lado em vitória, a gente poder não só testemunhar sobre o que Deus faz, mas nós temos uma lição de vida para carregar para o resto da nossa vida. Então você não vai ver em nenhum lugar falando assim que a intenção do inimigo era de me humilhar e Deus impediu disso acontecer. Não. Você vai ver, a intenção do inimigo era de me humilhar, e Deus olhou e falou: opa, é uma boa oportunidade para ele aprender o que é humildade, para ele aprender sobre ser humilhado e como se comportar no momento da humilhação. Quando o inimigo se levanta contra a vida de alguém e aquela pessoa passa por uma vergonha, Deus fala: é bom que isso aconteça, porque ele tem que aprender como reagir no momento da vergonha. Quando uma pessoa passa por uma necessidade, pessoas passam fome, pessoas passam todos os tipos de necessidade, o inimigo está querendo que aquela pessoa amaldiçoe seu Deus, e Deus está falando: não, mas é até bom ele passar por isso, porque ele vai aprender a depender somente de mim. Ele vai aprender que orando, buscando, ele sabe que eu sou o Deus da provisão. Quando uma pessoa vem e perde um ente querido, perde um pai, uma mãe, o inimigo fala: agora eu acabei com o futuro dele, que ele não tem mais um pai. E Deus fala: não. É triste que ele perdeu, claro, mas é bom por um lado, porque ele vai perceber que o pai verdadeiro sou eu. Eu que sou o que vai endireitar a vida dele, que vai direcionar, que vai guiar, que vai ensinar, que vai moldar o caráter dele. Um trabalho que um pai terrestre, talvez se não tivesse nos pés do Senhor, não teria capacidade de fazer. As lutas que nós passamos na terra são um ensino. São um ensino de Deus para nós. Tudo aquilo que você passa, em nenhum momento veio na sua vida por acaso. Todas são com permissão de Deus. Então muitas vezes a gente para e pensa: Senhor, por que eu estou passando isso? O inimigo se levantou contra a minha vida, está tudo dando errado, e nós lamentamos a luta. O único que não se lembra de que Deus sabe de tudo somos nós. Às vezes, em vez de lamentar a nossa luta, nosso sofrimento, nós teríamos que pensar: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com esse momento que eu estou passando? Quando você olha pelo ponto de vista de Deus, fica mais fácil você passar por uma dificuldade.
que você pode então pensar: se eu estou passando isso, é porque Deus planejou que eu passasse isso. O inimigo não entrou de surpresa, ele não pegou Deus de surpresa. Deus falou: ixi, agora o que eu vou fazer? Eu não estava esperando que ele fizesse isso agora, eu vou ter que... Me ajuda aqui, Gabriel, o que eu faço? Não, não é assim. Deus já sabia, Deus permitiu que aquilo acontecesse. Quando você está na luta, quando você está no sofrimento, na dificuldade, Deus está permitindo que você passe aqui, por algumas razões diferentes. Mas primeiro, quando você pergunta: Senhor, o que é para eu aprender com isso aqui? Qual a lição que o Senhor quer me dar? E segundo, para que o nome dele seja glorificado. Todos nós conhecemos aquele momento em que Jesus Cristo estava passando em um homem que era aleijado, e eles perguntaram: Senhor, que pecado que os pais dele cometeram para que isso acontecesse com essa pessoa? Para que ele está pagando? Que pecado que ele está pagando para ser assim? Jesus falou: ele não está pagando pecado nenhum. Isso aconteceu com ele para que o nome de Deus fosse glorificado. E Deus operou um milagre. Jesus operou um milagre naquele momento. As nossas lutas, elas vêm para a glória de Deus, não para a nossa derrota. Tem uma grande diferença, é ponto de vista. Quando você olha diferente a sua luta, você enfrenta diferente a sua luta. E com o pastor não é diferente. Por incrível que pareça, os pastores, quando são separados, eles têm que passar por um processo de aperfeiçoamento, da mesma forma. Mas só que para um pastor é um pouquinho mais difícil. Porque se você chegar aqui hoje e você ver um pastor aqui, e você falar com ele: pastor, você é tão jovem, quanto tempo você tem de pastor? Eu tenho 3 semanas, eu acabei de sair do seminário. Da onde que você vem? Eu vim, minha família era multimilionária, eu vim da onde, eu resolvi aceitar. Você vai olhar e falar assim: esse homem nunca passou nada na vida, essa pessoa nunca sofreu, não sabe o que é ter necessidade, não sabe o que é ter dificuldade, teve tudo dado nas mãos, não tem experiência de vida. E você vai começar a ficar com receio, vai falar: o que eu vou falar com essa pessoa? Eu vou abrir minha vida, eu vou falar dos meus problemas, o que esse homem tem para me oferecer? Aí você vê que Deus não pode fazer isso. Apesar de que o homem faz isso muitas vezes sem a vontade de Deus. O homem coloca uma pessoa para ser pastor que está completamente despreparada. Mas quando está tudo debaixo do comando de Deus, aquela pessoa tem que ter uma bagagem, tem que ter experiência de vida. Só um pastor que já foi humilhado, ele sabe a dor daquele que está passando por uma humilhação, para ele poder falar com aquela pessoa, dar um conselho. Só um pastor que já passou dificuldade financeira, sabe entender o que é uma luta financeira que uma pessoa está passando. Só um pastor que já passou uma dificuldade, digamos, por exemplo, passar fome, quase passar fome, que na verdade Deus não deixa isso acontecer, mas chegou no quase, isso Ele permite. Esses pastores vão entender o que é quando você leva daí para frente essa lição, porque Deus está preparando. Porque o que você vai dar de comer para as suas ovelhas se você nunca passar nada? Se você não tem um alimento para dar para elas, se você não tem da onde você tirar inspiração e experiência para você ajudar e guiar a vida das ovelhas, como que você vai liderar um rebanho se você nunca passar nada? Então, para um pastor é um pouquinho mais pesado. Aí você pode pensar: mas assim que ele vira pastor, então tudo melhora, como eu pensava, né? Quando vira pastor fica tudo mais fácil. Agora ele já passou pelo teste, então agora ele não vai passar mais dificuldade, ele não vai mais passar luta, não vai mais passar humilhação, não vai ter nada. Mas não é assim. Para minha surpresa, não é assim. Você vira pastor e as coisas só pioram, na verdade. Porque agora, como pastor, você tem que tomar conta não só da sua vida, mas você tem que tomar conta da vida de um rebanho inteiro. E a responsabilidade não vai ser cobrada deles, vai ser cobrada do pastor. Quando Paulo disse: quem almeja o pastorado, boa coisa almeja,
É verdade, mas você percebe que ele não falou fácil coisa almeja, ele disse boa coisa, porque não é fácil ser pastor, não é fácil você viver debaixo do olho do povo, debaixo do jugo e dos olhos que julgam cada momento da sua vida. Não é fácil você viver sendo examinado a cada segundo, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você veste, todo sinal que você faz com a sua mão, com os seus pés, os seus olhos, a maneira que você pisca a roupa, o jeito de você andar, o carro que você compra, a casa que você mora, a comida que você come, o barulho que a sua moto faz. Não é fácil ser julgado. Mas pastor não deixa de ser humano, não deixa de ser homem pecador no momento que ele recebe a unção de pastor. Pastor também tem dor de barriga, pastor tem dor de cabeça, tem dor nas costas, pastor passa dificuldade financeira, pastor passa a noite acordado, preocupado com seu filho, com a sua esposa. Pastor às vezes não sabe de onde que vai tirar a provisão para o fim do mês. Só que além disso, o pastor não se preocupa só com a família dele, ele tem que se preocupar com os irmãos. O pastor passa a noite preocupado com aquela ovelha que está no hospital. O pastor tem que orar pela família dele e para todas as outras famílias. O pastor tem que levantar de madrugada para acudir aqueles que estão em necessidade. E em cima disso ele tem que ter a humildade para fazer para as pessoas que às vezes acabaram de falar mal dele, acabaram de descer o cacete falando mal do pastor de madrugada. Pastor, vem me ajudar. Pastor não pode falar nada. O trabalho dele é calar, levantar, ir lá ajudar aquela pessoa com todo carinho. 70 vezes 7 foi o que Jesus disse para perdoar. Pastor não pode guardar rancor. Pastor não pode querer se vingar de uma pessoa. Pastor tem que tomar muito cuidado. E essas coisas é difícil, porque pastor é homem, pastor é pecador, como todos nós. Pastor peca todo dia, todo dia. Tem alguém aqui que não peca todo dia? Levanta a mão em Jesus, se você está não, né? Então tá. Mas o aprendizado também não para. Só que essas coisas, quando acontecem, principalmente no mundo de hoje em dia, vocês acham que hoje em dia, essa cultura de cancelamento, o cancel culture que eles falam, vocês acham que isso é de hoje? Isso não foi inventado por os liberais, os esquerdistas de hoje. Isso foi inventado pelo povo de Deus, centenas de anos atrás. Porque todos nós pecamos todos os dias e erramos. E nós pedimos perdão, esperamos que Deus nos perdoe, esperamos que os irmãos nos perdoem. Mas ai de um pastor cometer um erro, acabou. Ele não presta mais. Ele não serve mais para pastorear, ele não serve mais para dar conselho, ele não serve mais para ajudar em nada. Porque quando um pastor erra, o jugo sobre ele é dobrado. Acabou. Ele não tem mais oportunidade. Não existe mais redenção para um pastor nos olhos do povo. O povo da igreja geralmente faz o trabalho do jugo, eles adiantam o julgamento de Deus, né? O pastor é julgado o tempo todo e para ele não há perdão. Muitas pessoas saem da igreja quando um pastor fala uma coisa que não devia ter falado, quando o pastor toma uma atitude que não devia ter tomada. Mas alguém já parou para perguntar se o pastor fez aquilo com malícia ou se foi um erro da parte dele? Será que o pastor não pode ter uma oportunidade de ver que ele fez um erro e consertar? E mudar a atitude dele? Por que só o pastor que não pode ter perdão? Porque o fardo nas costas dele é mais pesado, não é? Mas isso não significa que ele não merece o perdão. É por isso que nós vemos pastor às vezes subir no púlpito e pedir perdão para os irmãos. Eu já vi. Eu já fiz e já vi. Sabe o que é isso?
lição de vida. Porque quando você vira pastor, você não recebe uma mente espetacular, que significa que você nunca mais vai errar, que você nunca mais vai fazer algo errado. Simplesmente significa que o seu aperfeiçoamento continua. Só que agora, esse aperfeiçoamento ele está servindo não só para o pastor, mas ele está servindo também para todos aqueles que estão no caminho para virar pastor. Nós temos aqui jovens e homens obreiros que logo logo vão ser pastores. Os evangelistas, Walter, André, Douglas, que não está aqui hoje, Bruninho. Tem algum que eu estou esquecendo? Não quero esquecer ninguém, não. Temos o Rodrigo, perdão, Rodrigo. Tem o Rodrigo, tem o Gonçalo. Nós temos os presbíteros, temos os obreiros, os diáconos. Vocês, Deus não quer que vocês repitam o mesmo ciclo a vida toda. Se toda vez que um homem virar pastor e tiver que passar pelos mesmos erros para depois chegar num lugar de aperfeiçoamento, nós vai demorar demais. O trabalho de um servo, de um obreiro, é de aprender com os erros do pastor dele. Então, quando o seu pastor errar, em vez de levantar o dedo e falar: você pecou, você está errado, você não presta. Mas você aprendeu alguma coisa, você levantou a voz e falou: então isso aí eu nunca mais vou fazer, porque deu errado para ele, ele fez e deu errado. Então você tem que falar: Senhor, obrigado, porque o meu pastor passou aquela vergonha com aquele erro que ele fez, e hoje eu sei que eu não posso fazer aquilo. Aprenda, obreiros, com os erros do seu pastor também, não somente com as coisas boas que eles fazem, mas quando o seu pastor errar, quando o seu pastor cair, levanta ele, vai lá e levanta ele, e agradeça a Deus pela lição que você aprendeu com o tombo que ele levou. Quando o seu pastor estiver fraco, vai lá dar um reforço para ele, e louve a Deus pela lição que você está aprendendo. O que é que causou ele a se enfraquecer daquele jeito? Quando vier na sua direção, você vai estar preparado. Quando o seu pastor estiver precisando de ajuda, socorro, vai lá e socorre o seu pastor. Seja um obreiro. Quando alguém estiver acusando, dê as costas na frente dele, faça as costas bem largas, leve umas chibatadas por ele de vez em quando, e vai aprender por que ele está sendo chicoteado. E se ele tiver feito errado, perdoe e aprenda com o que ele fez, para você não fazer a mesma coisa. Dê glória a Deus pelo erro dele. Pecar, ele nunca vai deixar de pecar, meus irmãos. Você nunca vai deixar de pecar. Ou se perguntaria aqui nessa manhã: quem está aqui que nunca vai pecar, ou que vai dirigir uma congregação absolutamente, perfeitamente, sem nunca cometer um erro? Por favor, pastor Fabiano, se eu desce, que essa pessoa vai sentar aqui, vai ser o nosso pastor a partir de agora. Tem alguém? Não? Amém. Isso vai continuar, faz parte. Se o pastor descer aqui hoje, nós colocar qualquer outra pessoa aqui, aquela pessoa vai continuar pecando, vai continuar errando, vai tendo que ser aperfeiçoado, porque faz parte da vida. Todos nós, é um caminho de aprendizado, nunca vai parar de ser isso. Agora, apesar do seu exemplo, eu não vou demorar. Todas essas coisas que estão acontecendo, todas essas coisas, elas são para o nosso benefício também. Elas são para moldar o caráter do nosso pastor, quando ele faz certo e quando ele faz errado. É para moldar o nosso caráter também. Tudo que nós passamos, todas as lutas que nós enfrentamos, Romanos 8 confirma esse versículo que eu li, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as lutas, inclusive, todas as coisas.
Então eu vou fazer nessa manhã, eu não vou esticar, mas eu quero que você coloque no seu coração nessa manhã uma imagem de que a pessoa que sobe na sua frente para trazer a mensagem, ou no domingo, ou na quarta, ou na sexta, ou na quinta-feira, que é os jovens, ou no culto das mulheres, aquela pessoa é um ser humano como você, ele não é perfeito. E às vezes, antes da gente levantar a boca para falar, a voz para falar em julgo, se a gente às vezes abrisse a boca para falar em amor, em compaixão, e falar o que será que ele está precisando, nós estaríamos fazendo o trabalho de Deus e não do diabo, como normalmente nós fazemos quando nós julgamos e acusamos aqueles que estão também como nós no caminho de aprendizado. Charles Spurgeon, que foi o maior pregador do século XVIII, igrejas em condição de superlotação todos os dias. Perguntaram para ele um dia qual o segredo do seu sucesso. Ele disse: o meu povo ora por mim. Essa foi a resposta dele. As minhas ovelhas oram por mim. Se você ama o seu pastor, ora por ele. Se você não gosta do seu pastor, ora por ele. Quem que vai mudar? É você que vai fazer alguma coisa ou é Deus? É Deus. Ora por ele. Se o seu pastor fez uma coisa certa que você gostou, agradeça a Deus por ele. Ora por ele, fala: Senhor, obrigado. Se o seu pastor te magoou, ore a Deus, perdoe. E ore a Deus e fala: Senhor, eu não gostei. Talvez um pouquinho mais à frente, vai, fala com ele: pastor, não gostei daquilo que o senhor falou. Eu te garanto que pelo menos o nosso tem a humildade de olhar nos seus olhos e falar: me perdoa, filho, eu não sabia que eu estava te magoando, e eu te prometo que isso não vai acontecer mais. Então ore pelo seu pastor, quer seja por bem ou por mal, ore pela vida dele. Porque quem traz aqui, ó, eu vou deixar para vocês para terminar em 1 Timóteo 5, no verso 17 diz assim: os anciãos que governam bem, sejam dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Por que Paulo disse isso? Por que ele não falou aqueles que profetizam, aqueles que fazem, que tem o ministério de intercessão, ou que tem os que trabalham em outras áreas da igreja? Tudo isso é lícito, é necessário dentro da casa de Deus, mas a palavra de Deus é o pão para nossas almas, é o alimento das nossas almas, e é aquilo que aquele que traz a palavra, aquele que trabalha na palavra e na doutrina de Deus, é aquele que geralmente é mais atacado, porque é o que o inimigo não quer que entre dentro da casa de Deus, é a palavra, é o alimento. Ele quer que você viva de emoção. O culto ontem estava um fogo, o culto ontem estava uma maravilha, eu pulei, eu profetizei, eu fiz aquilo. Aí você fala: mas o que você aprendeu da palavra? Eu não lembro nem onde que o pastor leu. E é isso que acontece. Por quê? Porque a gente vive uma vida de emoção. O emocionalismo tem tomado conta da igreja. Os pentecostais, como nós principalmente, se o culto foi um culto de ensino, às vezes fala: o culto foi chato, o culto hoje para mim não estava bom, porque não teve pulo, não teve grito, não teve aquilo. Mas às vezes, se você parar para prestar atenção, o que Deus falou foi tão profundo, poderia ter mudado a sua vida, poderia ter mudado o seu caminho. Por isso que Paulo disse: aqueles que trabalham na palavra e na doutrina sejam dignos de dupla honra. Porque não é fácil estar aqui todo domingo trazendo uma palavra para abençoar a vida das pessoas. Não é fácil para o pastor levantar com dor de cabeça, com dor no corpo, com dor de barriga, com dificuldade, mesma coisa que nós. Nós temos a opção de levantar e falar: hoje eu não vou para a igreja, hoje eu estou cansado, hoje eu não quero. O pastor não. Está doendo, tem que estar aqui. Está doendo, tem que sorrir. Está com luto, tem que ter uma palavra a bênção, tem que ter uma palavra de incentivo, tem que ter um sorriso na cara. Está segurando as lágrimas, mas está sorrindo e está pregando. Isso é o trabalho do pastor, e todo aquele que aceita tem que se preparar para isso. Se prepara para o ataque do inimigo, se prepara
para as lutas vir. Mas não se esqueça que essas lutas não são para você. Essas lutas são para suas ovelhas, para você saber como agir com elas, como reagir, como tratar, como orientar, e para você aprender a sua lição, para nunca mais deixar essas coisas acontecer. Amém? Eu sei que vocês estão caladinhos, tudo olhando para minha cara. Talvez não é a palavra que vocês esperavam nessa manhã, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu peço a Deus que fale mais nos seus corações, porque nessa manhã nós ainda temos um momento de homenagear o nosso pastor. E eu quero que você tenha uma oportunidade de agradecer a Deus pela vida dele. Amém? Deus seja louvado. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.